Querido amigo, querida amiga, eu quero refletir com você nas palavras escritas pelo evangelista Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17, onde ele escreveu o seguinte: Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Querido amigo, querida amiga, nós temos aqui uma parábola contada por Jesus. E essa parábola contada por Jesus, ela tem como objetivo, isso fica muito claro no versículo 9, aqueles que, ou alguns que confiavam em si mesmos. As pessoas que confiavam em si mesmas e que se consideravam justas. Vamos observar 2 coisas nesta parábola. Jesus fala, então, para quem confiava em si mesmo. Para esse grupo, Jesus ele começa a falar algo que na época é bastante comum. É muito comum, ou era muito comum, no dia a dia de um fariseu. Se nós formos ler o texto de Atos, capítulo 3, versículo 1, nós observamos, também foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, nós observamos ali que era costume entre os judeus ir ao templo todos os dias, 3 horas da tarde, para orar. Então, o judeu, como era o seu costume natural, eles oravam. Só que este judeu, aí Jesus se aproveita dessa situação do orar todos os dias e diz: olha, um fariseu, ele foi orar no templo. E ele orou de si para si mesmo, ou seja, em pé, de voz alta. E depois, conforme o costume deles também, lia-se algum trecho das Escrituras Sagradas, ou seja, algum trecho do Antigo Testamento. Diante de Jesus, esse grupo de pessoas aparentemente cumpria a lei com todo rigor. E por este motivo, porque eles diziam que cumpriam a lei com todo rigor, era motivo pelo qual eles se consideravam justos e olhavam as outras pessoas com muito desprezo. Eles estavam ali no meio da multidão, os fariseus. E talvez eles, logo no começo da história, gostaram do que Jesus estava dizendo. No entanto, aparece um segundo detalhe nessa parábola. Jesus, quando ele fala sobre este fariseu, que está ali fazendo uma oração muito bonita, Jesus, ao falar deste fariseu, na verdade, ele está citando algo que, na verdade, não era desconhecido naquela época. Não foi uma oração que Jesus inventou por si para talvez contar uma história bonita. Nada disso. Nós conseguimos encontrar uma oração semelhante, e essa oração ela está relatada nos escritos dos judeus do primeiro século, conhecido como Talmud. E no Talmud nós temos a seguinte oração registrada: Eu te agradeço, Senhor meu Deus, porque me deste parte junto daqueles que se assentam na sinagoga, e não junto daqueles que se assentam nas esquinas. Aí segue a oração: Pois eu me levanto cedo. Eles também levantam cedo. Eu me levanto cedo para as palavras da lei. E eles levantam cedo para as palavras que são fúteis. Eu me esforço, eles também se esforçam.
Eu me esforço e recebo a recompensa. Eles se esforçam e não recebem a recompensa. Eu corro e eles correm. Eu corro para a vida no mundo futuro e eles para a fossa da perdição. Olha só essa oração. Uma oração muito similar a esta que Jesus diz que certo fariseu fez em pé. Então não era nada assim constrangedor citar essa oração para os fariseus. Jesus está falando algo que acontecia, que era real entre os fariseus naquela época. Ao fazer essa comparação, Jesus ele usa essa oração comum entre aqueles fariseus. E Jesus ele usa esse algo corriqueiro. Aí ele diz, bem, este fariseu entra no templo para orar. E ao dizer isso, Jesus consegue a atenção dos fariseus. E Jesus ele quer denunciar o jeito do fariseu orar. É isso que Jesus quer fazer, denunciar a maneira pela qual o fariseu ora. Um orar que envolve tão somente a enumeração dos pecados que ele não cometeu. É o contrário, ao invés de pensar nos pecados que ele havia cometido, não. Ele começa a enumerar os pecados que ele não cometeu. Ele diz, ó Deus, eu não sou zombador. Ou seja, eu não peco contra o segundo mandamento. Ele diz também, eu não sou injusto, não sou adúltero. Ou seja, eu não peco contra o sexto mandamento. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não sou como este publicano. Este publicano comete pecado contra estes mandamentos e todos os outros. Jesus, ele aqui fala de moralidade. Quando aquele fariseu, então, anuncia as suas qualidades e as suas perfeições. Olha só, ele diz ali na sua oração, o fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana. A lei de Deus prescrevia um jejum por ano. E aquele fariseu jejua 2 vezes por semana. Eu dou a 10ª parte, ou seja, eu dou 10% de tudo, até mesmo daquilo que ele já comprava. E se ele havia comprado, o agricultor já havia dado os 10%. Ele não precisava fazer mais isso. No entanto, ele também o fazia novamente. Olha só, quem não quer um congregado assim na sua igreja? Quem não quer uma pessoa dessa dentro da sua congregação? Um cara exemplar, um cara que não tem do que criticar, do que se falar. Este é a pessoa que muitos de nós gostaríamos de ser. Aí, com a atenção dos fariseus voltada toda para si, Jesus ele segue a sua história. Bem, junto com este homem exemplar, junto com este homem que todos queriam ter dentro da sua igreja, entrou no templo também um publicano. Aquele tipo de gente que ninguém gosta. Aquele tipo de pessoa que as pessoas não querem dentro das suas congregações. Os publicanos eram mal vistos, eles trabalhavam para o governo, ou seja, eles trabalhavam para os romanos, e os romanos, eles eram inimigos políticos dos judeus. Então havia até aquela inimizade política. Os cobradores de impostos, bem, além de cobrar o imposto estipulado, eles cobravam uma taxa a mais. E eles eram considerados como ladrões. Pecado contra o 7º mandamento. Vejam só, uma pessoa que não é bem vista, uma pessoa que não é bem-vinda. E Jesus sabia que o publicano era considerado esse pecador desprezível. No entanto, esse pecador desprezível fez a seguinte oração, não de pé, o contrário do fariseu, mas de joelhos, arrependido. E o arrependimento é demonstrado pelo fato dele bater no peito. E ele disse na sua oração, uma oração muito simples, ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. Jesus chegou ao ponto máximo da sua comparação. O publicano, apesar de rejeitado pelo povo, apesar de talvez menosprezado pelas pessoas, porque todos conseguiam apontar o dedo nos seus pecados, este foi justificado por Deus.
Por qual motivo ele foi justificado por Deus? Porque ele se aproximou de Deus sabendo que não tinha como se justificar. Oh Deus, tem pena de mim, eu não tenho o que fazer. Eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim. Me dê o seu perdão. O publicano é aquele que todos nós somos chamados a ser. O publicano é aquele que nos ensina a história, ou nos ensina o fato da necessidade do arrependimento, da necessidade do olhar para si mesmo e dizer, ó Deus, tem pena de mim, porque eu estou perdido, eu não posso me justificar. Eu sou o contrário de muitos que talvez ainda tenham uma justificativa diante de ti. Eu não tenho nenhuma. Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus fez um alerta. Jesus fez um alerta para que os fariseus parassem de confiar em si mesmos. Jesus, ele faz um alerta, olha, se vocês quiserem se justificar, não se justifiquem pela lei, porque não tem como se justificar pela lei. Tanto que Paulo, ele depois declara isso de maneira muito clara na carta que ele escreve aos Gálatas. Fariseus, a oração que existe aí entre vocês pode ser muito bela. Este homem, o fariseu, que pode ser um exemplo para vocês, que é aquele tipo de pessoa que todos vocês gostariam de ter dentro do templo e ter ainda aos milhares, bem, pode ser bonito, pode ser louvável, pode ser bem visto, mas lembre-se, perante Deus, tudo isso não adianta nada. Tudo isso não adianta nada. Jesus mesmo disse, misericórdia quero e não holocaustos. E também Jesus alertou, e já fez isso, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem ao mandamento mais importante da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e de serem também honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Mateus 23, 23. Jesus mostra, só tem um jeito de ser justificado. E o jeito de ser justificado é, ó Senhor Deus, tenha pena de mim, pois eu sou pecador. Ó Senhor Deus, eu preciso de ti, eu preciso do teu filho. E eu confio que eu sou justificado diante de ti, não por aquilo que tenho feito, não por aquilo que tenho deixado de fazer, mas tão somente por aquilo que Cristo Jesus fez. Querido amigo, querida amiga, Jesus não fica admirado quando as pessoas se exaltam, assim como fez o fariseu. Talvez nós fiquemos impactados quando alguém chega diante de nós e diz, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca isso, eu nunca aquilo. O fariseu olhou para si mesmo, achando-se bom demais. Afinal, não roubava, não era injusto, não era adúltero, jejuava 2 vezes por semana, sendo que precisava ser só uma por ano. Ele dava o dízimo de tudo que tinha, de tudo que ganhava, de tudo que negociava. O cara, o momento, sabe? Era aquele tipo de cidadão que encantava todas as pessoas na época de Jesus. E é o tipo de pessoa que ainda encanta muitos nos dias de hoje. Nós ficamos impressionados quando alguém diz e quando é comprovado que ele nunca roubou nada de ninguém, que ele nunca matou, que ele nunca adulterou, que ele nunca isso, que ele nunca aquilo. Nós aplaudimos e nós pensamos, eu gostaria de ser uma pessoa assim. No entanto, querido amigo, querida amiga, o grave erro é quando nós olhamos para isso e queremos, diante disso, nos justificar diante de Deus. Muitas pessoas têm vivido as suas vidas assim, eu sou bom, pode confiar em mim, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou cristão, olha, eu nunca. Querido amigo, querida amiga, essas justificativas perante as pessoas podem ter muito valor, mas será que elas têm o mesmo valor diante de Deus? Querido amigo, querida amiga, nós estamos aí há praticamente uma semana
de celebrarmos a Reforma Protestante. Para muitos, a Reforma Protestante é um evento apenas histórico, ou seja, isso aconteceu lá no século XVI e ponto final. Para outros, a Reforma Protestante foi algo que ela não terminou, ela precisa continuar e assim por diante. No entanto, querido amigo, querida amiga, ao lembrar sobre a Reforma Protestante, eu preciso dizer algo para você. Quando Lutero se levantou contra a igreja da época, com a Bíblia aberta, ele tão somente questionou uma coisa: e o pecado? E o pecado? Como fica a questão do pecado? Nós vivemos dias pós-modernos ou modernidade líquida em que o pecado já não está mais em questão. Hoje nós preferimos dizer sobre desvio ético, nós preferimos dizer sobre um erro moral e assim por diante, mas nos esquecemos da realidade do pecado, como muitos naquela época do século XVI também já haviam se esquecido da realidade do pecado. Você pode dizer: eu nunca pequei? Eu não posso. Eu preciso dizer: já pela manhã eu pequei. Sim, agora é 9h40, mas eu já pequei. Querido amigo, querida amiga, impressionado com o testemunho de alguém que diz: eu nunca. Vamos recordar a Bíblia. E a palavra de Deus, ela diz: todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Será que você nunca matou? Se nós ficarmos impressionados com aquela pessoa que talvez pode dizer: eu nunca cometi adultério, a palavra de Deus diz: todo aquele que olhar com olhos impuros para uma mulher, em seu coração já adulterou com ela. O fato é que nós somos pecadores. Por isso, vale lembrar que Jesus, ele nos recomenda a confiar nele e não em nós mesmos. Não há justificativa diante de Deus por nós mesmos. A nossa justificativa diante de Deus, ela é apresentada em Jesus. Jesus é o nosso advogado de defesa. Jesus é aquele que diz: está tudo pago, está tudo certo, o meu cliente está liberado. Querido amigo, querida amiga, somos pecadores. Por isso a nossa oração precisa ser a mesma oração daquele publicano: ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. Eu sou pecador e um miserável pecador. Eu gosto muito das palavras de Paulo, quando ele escreve lá para Timóteo: olha, dos pecadores eu sou o pior. A imagem que me faz lembrar essa frase de Paulo é aquela, lá na porta do céu. Sim, lá na porta do céu, Paulo vai dizer: vai, entra meu irmão, entra minha irmã, eu vou ficar por último, porque dos pecadores eu sou o pior. Eu sou o pior. Nós somos pecadores. E diante dos nossos pecados, não adianta olharmos para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós deixamos de fazer. A nossa salvação, ela depende daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Crer em Jesus é estar justificado diante de Deus. E quando Deus enviou o seu Filho, o Salvador Jesus Cristo, para sofrer, para morrer em meu lugar, além de provar um imenso amor por mim, ele provou também que eu não posso me justificar diante dele, devido à minha natureza pecaminosa. Deus enviou Jesus para que eu me apegue nele. E é ele que faz com que eu me apegue nele, pela sua palavra. A fé vem pelo ouvir, pelo batismo. E Deus me mantém apegado a Cristo, também pela palavra e também pelo corpo e sangue de Cristo, os dados com e sob o pão e o vinho na Santa Ceia. Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Cristo fez por mim, por você, e não naquilo que você supostamente anda fazendo. Querido amigo, querida amiga, muitas vezes nós também corremos o risco de nos tornar um fariseu. Muitas vezes nos julgamos melhores que os outros. Talvez a gente pense: pastor, sabe, aquele congregado relaxado, aquela pessoa que nunca aparece na igreja, tá vendo? A gente começa a se colocar como melhor que os outros e, no entanto, nós não somos melhores que ninguém. O fato é que Deus teve
misericórdia de mim. E o fato é que Deus também tem misericórdia dessas pessoas. E Ele também as chama ao arrependimento, assim como chama a mim. Nós não podemos esquecer do que escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 até o 9. Paulo ali diz que ele era um fariseu zeloso, e de tão zeloso que era, perseguia a igreja. Para ele, para Paulo, os cristãos estavam pervertendo aquilo que a lei de Deus dizia. Mas Paulo aprendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo para ser salvo não adiantava nada. A salvação foi dada e é dada por aquilo que Jesus fez na cruz. E ao ser encontrado por Jesus, Paulo descobriu essa verdade e passou a anunciá-la. E nós vemos este anúncio de maneira muito bela na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 4. Querido amigo, querida amiga, as pessoas podem se justificar perante as outras pessoas. Talvez muitos possam me aplaudir por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Talvez alguns olhem para a minha vida moral e digam, eu queria ser como esse cara. Mas o fato é que se todos conhecessem os meus pecados, elas nem sequer iriam olhar para mim. Ao invés das palmas, iriam me vaiar. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus, os meus pecados são perdoados. Os meus pecados são esquecidos. E em Cristo Jesus, porque as pessoas olham para mim a partir de Cristo. E em Cristo elas veem esta nova vida. E esta nova vida que eu tenho, eu devo a Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Por isso, continuemos orando. Ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. Sou pecador e necessito de ti. Quer se justificar diante de Deus? Pois bem, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E a fé é um presente que Deus nos concede. A fé é um presente que Deus nos dá pelo poder do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Os pedidos de orações que me fizeram aqui, eu agora, assim que terminar essa transmissão, estarei ali no meu canto, também orando e colocarei essas pessoas em oração. Deus abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!